escolhido por Deus. Um povo em que Deus abraçou como seu. De um povo que Deus amou e realizou milagres e maravilhas em favor deles. De um povo que viu milagres que nenhuma outra nação contemplou. Mas sabe a Bíblia de vocês, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, o verso 1. Primeira Reis 17, 1. Vocês podem ler, olha para cá que vai todo mundo ler o mesmo, na mesma tradução. Vamos lá, 1, 2, 3. O que Elias disse, vocês vão ver depois. Irmãos, essa é uma palavra, uma sentença duríssima. Elias era um homem íntimo de Deus, um homem que tinha profundidade com Deus, que Deus usava de uma forma tremenda, foi um dos maiores profetas levantado pelo Senhor em todos os tempos. E Elias está trazendo uma palavra dura ao rei de Israel, que era o representante do povo de Israel. Essa palavra é uma palavra dura. É uma palavra difícil de ouvir e entender. Deus está trazendo uma sentença. Não haverá chuva. O povo de Israel era um povo agrícola, precisava da chuva para a manutenção deles. E a falta de chuva era uma sentença dura, era uma condenação. De dias difíceis, de dias de dores, de sofrimento, de escassez, de morte, de perda. Deus está trazendo esta palavra ao seu povo. Diga, Deus está trazendo esta palavra dura para o seu povo. E aí a gente fala, mas como? Deus não é amor? A gente sempre aprendeu, sempre ouviu os pastores dizer, mas Deus é amor. Então que amor é esse? Isso dá até hino, não dá? Que amor é esse? Deus ama o seu povo. E essa palavra dura, essa sentença dura, tinha a finalidade de restaurar a comunhão do povo com ele. O povo havia se corrompido. Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 16, verso de 29 até 33. 1 Reis 16,
29 a 33, para nós nos situarmos, porque Deus trouxe esta palavra ao povo. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nadab, rei antecessor. Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etabael, rei dos Sidônios, serviu a Baal e o adorou, levantando um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Aí está o porquê dessa palavra dura, mas necessária para trazer o povo de volta à comunhão e adoração a Deus. Acabe havia se levantado rei de Israel em sucessão ao seu pai. Naquela época os reinos eram sucedidos, de pai para filho, passava a sucessão de pai para filho. E Acabe, então, filho de Onri, assumiu o trono. Mas Acabe foi cruel. Acabe foi um homem que não honrou Deus, desprezando por completo a palavra de Deus. E ele fazendo tudo que estava ao seu bel prazer, porque ele era rei, ele levava a nação à mesma prática. Então o que o rei fazia era copiado pelos demais súditos. Imagina, irmãos. Agora mesmo eu falei que Deus amava o povo, que Deus realizou coisas extraordinárias a favor desse povo, que Deus sustentou o povo, que Deus abençoou o povo, que Deus perdoou o povo, mas se levanta um rei e ele vai subverter a adoração a Deus. Ele vai trazer Israel para a idolatria. Ele se associou, ele casou com uma mulher que não era da nação, não era de Israel. As práticas dela, os deuses dela eram outros. Logo, essa mulher, por ser uma mulher forte, e o rei ser um homem fraco, que se deixava dominar, se deixava levar, ela passa a dominar a situação no reino. E ela impõe que Baal, Deus dos fenícios, sejam adorados. O rei, que já não andava bem com Deus, um pecadinho, um pecadão, a mais ou a menos, não vai fazer diferença na vida dele, então ele cede. E assim o povo de Israel, a nação de Israel, que antes adorava e glorificava a Deus, agora passa a adorar Baal e Azera, Deus fenícios. Imagina o que é isso. Imagina Deus olhando para aquele povo
Deus tinha promessa para aquele povo. Deus que abençoava aquele povo, que protegia contra as outras nações. Vendo esse povo deixando de adorar e servindo a outros deuses. Então, uma forma que Deus tinha para modificar essa situação era trazendo uma repreenda ou reprimenda a esse povo. Então Deus levanta um homem. Diz, Deus levantou um. Interessante que Deus não precisa de muitos. Deus precisa levantar um homem. E Deus levanta esse homem chamado Elias, que até então não era conhecido, que até então ninguém tinha ouvido falar dele. Mas Deus olhou lá no coração desse homem. Porque em Israel tinha aqueles que haviam se dobrado, se corrompido, adorando ao Deus introduzido naquela época. Mas tinham homens e mulheres que amavam a Deus verdadeiramente. E Deus encontrou. A Bíblia diz que Deus anda procurando verdadeiros que o adorem. Deus estava procurando, encontrou Elias. E Deus usa esse homem como canal, como representante, como um vaso na mão de Deus para trazer juízo àquela nação. Para alertar aquela nação do perigo que eles estavam correndo. Deixando o Deus verdadeiro para adorar ídolos. E a forma que Deus encontrou foi essa: vou cessar a chuva. Não deixarei descer chuva. E diz a palavra de Deus, por 3 anos não choveu. Quem já viajou aí para o Nordeste aí? Quem conhece falando a respeito do Nordeste? Das dificuldades que esse povo tem por falta de chuva. O Nordeste é a região do Brasil mais pobre. As pessoas lutam com muita dificuldade. Porque falta chuva. Deus está dizendo para aquela nação, durante 3 anos eu não deixarei que venha chuva sobre vocês. A água é vida, não é? A água é vida. Sem a água nós estamos perdidos. Esses dias agora, que dificuldade foi para a gente. Eu comprei um galãozinho de água por R$40, irmão. Se eu não pagasse, eu não ia ter água. Então imagina aquele povo passar 3 anos sem água. A plantação secou, morreu gado. Os rios secaram. A escassez de água levou muitas crianças, mulheres, homens, jovens à morte. Os animais morreram.
fome se instalou. Vocês imaginam nesse ambiente a disputa pelo alimento? Quem já viu aqui estudos sobre a África? Dá pena de ver. Olha, eu não gosto nem de ver, irmão. Crianças morrendo por falta de alimentação, os ossos secos, não tem carne. E aí tem uma organização, Médicos Sem Fronteira, que eles oferecem um tubinho, que é uma pasta, para a criança botar na boca e se alimentar e poder sobreviver. Mas mostravam criança que eles botavam assim a comida do lado e a criança não tinha força, vigor de estender a mão e pegar o prato para comer, o arrozinho. Porque faltava força, vigor. Morrendo por desnutrição. Esse foi o quadro que houve nesse período de 3 anos lá em Israel. Deus trazendo, amassando aquele povo para eles entenderem que a quem eles serviam, a quem eles estavam servindo, não era Deus, porque o Deus verdadeiro eles haviam abandonado. Então Deus está trazendo essa sentença. Mas como eu disse, lá também existia pessoas que adoravam a Deus, pessoas que serviam a Deus, no meio do povo que estava pagando um preço altíssimo por algo que eles não cometeram, mas estava no meio, estava ali, inserido no meio daquele povo, então sofria tanto quanto aquele povo. Deus misericordioso, que usou Elias para dizer que não haveria chuva durante 3 anos, não houve. No capítulo 18, versículo 1, diz assim: depois de muitos dias, no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias. Vai, apressa-te a Acabe, e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Imagina, depois de 3 anos de sofrimento, de ver os seus animais morrerem, de verem as suas plantações sendo dizimadas, de verem seus filhos e eles mesmos estarem numa situação degradante por causa da falta de água. Eles ouvem que Deus está dizendo: vai haver chuva. E a esperança renovou a esperança. Alegria voltou ao coração. Deus está dizendo que vai terminar com aquilo que Ele estabeleceu, com o castigo que Ele havia estabelecido.
tudo porque lá existiam pessoas fiéis. Irmãos, esse Deus, Ele é tremendo. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas por quê? Para quê? Por que que nós estamos passando por isso? Como pode Deus que ama permitir a gente passar por aquilo, por isso, por mais? Deus que nos ama, Ele às vezes dá um exemplo bem simples aqui. Quantos pais estão aqui? Levante a mão. Pai e mãe. Bastante. Vocês já puniram o filho de vocês por fazerem alguma coisa errada? Sim ou não? Sim. O pai que não pune, o pai que não exempla, deixa de ser pai. A gente faz porque temos gostinho de maltratar, de botar de castigo, de dizer não, de cortar alguma coisa. Não. Quando nós fazemos isso, nós temos uma motivação, a melhora para o seu filho. Meu pai falava assim: eu estou te batendo para que amanhã você não apanhe lá fora. Para que amanhã você não seja preso. Para que amanhã você não seja discriminado. Nós, sendo pequeninos e falhos, amamos nossos filhos a ponto de corrigi-lo. Eles não entendem na hora. Ninguém recebe a correção e fica assim: que bom que eu fui corrigido. Ninguém. Mas o filho sem correção, ele se perde. E o dano vai ser muito grande lá na frente. Deus nos corrige porque diga, Deus nos corrige porque Ele nos ama. Quem ama, corrige. Quem ama, cuida. Deus estava punindo o povo como correção para que lá na frente esse povo não se perdesse de vez. Então, Deus está agora trazendo um alívio, trazendo uma palavra de consolo, de conforto. Falou assim: o tempo de castigo de vocês vai terminar. Mas quem Deus está usando para falar isso é o mesmo que falou lá: não vai haver chuva durante 3 anos. Queridos, Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. Amém, queridos? Então Deus pode corrigir você, sim ou não? Sim. Olha, pode e deve. Sem correção nós estamos perdidos. Nós vamos andar segundo o nosso bel prazer, e fazendo aquilo que nós entendemos ser o melhor para nós. E como eu disse, nós somos tão limitados que às vezes nós nos prejudicamos, pensamos que estamos fazendo o melhor para nós. Nós não entendemos. A Bíblia diz que enganoso é o coração do... Às vezes você está pensando: não, eu estou agindo correto, estou fazendo a coisa certa. Mas então esse povo começou a adorar a um Deus fenício. Deus com D minúsculo, tá? Deus que não é Deus, é um ídolo. Como
Deus vai trazer a restauração se o povo ainda continua na idolatria. Imagina, Deus disse que vai trazer, mas até isso acontecer, passa-se um período. Deus manda Elias convocar o povo. 18:21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis entre dois pensamentos? Elias convoca o povo. O povo gosta de novidade, não gosta? Se vai falar que tem novidade, o povo, o povo foi lá para ouvir. É o profeta de Deus. Deus já havia dito que vai trazer o renovo, vai trazer a chuva, vai restaurar a nossa sorte. Vamos lá ver o que Deus tem mais para falar. Então, Elias convocou o povo. E agora, Elias vai ser direto. Interessante, irmãos, que os profetas do Senhor, eles não dão jeitinho. Eles não têm papa na língua. Eles não usam de subterfúgio. Eles não dão volta. O que Deus mandou, eles vão falar. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Deus ainda tem levantado homens que são diretos, que falam a verdade, doa a quem doer, goste ou não goste, mas eles falam aquilo que Deus manda. Então Elias convocou o povo, e Elias, o povo está todo reunido lá, esperando receber. Olha, a chuva já está chegando, hein? A chuva já está... Não. Elias primeiro diz para ele: até quando vacilareis entre dois pensamentos? Até quando? O povo ficou pasmo. O que é isso? Até quando vocês vão continuar vacilante entre Deus e ídolos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, segui ele. Você não pode ficar, uma hora está na igreja, outra hora está lá fora, uma hora agrada a Deus, outra hora agrada ao mundo. Não seja vacilante. Ou você é ou não é. Ou você quer Deus ou não quer. Ou você se prostra diante de Deus e se prostra diante do mundo. Foi isso que Elias estava falando. Graças a Deus que Deus ainda traz Elias hoje nos nossos dias, né? Se você quer adorar a Deus, se você quer servir a Deus, siga Ele de coração, de alma, com inteireza. Agora, se você quer o mundo, siga o mundo. Você não pode ficar lá e cá. A Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores. Ou agrada um, ou agrada o outro. Se agrada um, desagrada o outro. Então, nós não podemos servir a dois senhores. É isso que Elias está falando. Vocês estão nessa posição de
pobreza extrema, de sofrimento, de perda, de carestia, porque vocês estão dúbio. Vocês dizem que são do Senhor, povo de Deus, mas está servindo a Zera e a Baal. Bastou um homem levantar lá um altar Baal e vocês foram. Bastou uma mulher se levantar e dizendo que o Deus dela é Deus e vocês mudaram de lado. Onde está a experiência de vocês com Deus? Cadê aquela adoração que vocês diziam que tinha para com Deus? Se vocês acham que lá é melhor, vá para lá. Mas se vocês acham que estar com Deus é o melhor, sirva Ele com interesse de coração, porque Ele não aceita dubiedade. Foi isso que Elias estava falando para aquele povo. E é isso que os Elias de hoje fala na igreja do Senhor. Irmãos, não adianta eu estar dentro da igreja no domingo, aqui sentadinho, cantando hino de adoração, levantando a mão. Saiam daqui, está fazendo tudo que desagrada a Deus. Onde você for, o que você estiver fazendo, Deus está lá, Deus está vendo. Não tem como esconder de Deus. Depois vamos chorar. Ai, meu Deus, por que está acontecendo isso com a minha vida? Nada dá certo, estou perdendo. Elias está dizendo, vocês são culpados da situação em que vocês estão vivendo. Vocês deixaram Deus, estão servindo a Baalins, estão servindo a Baal, estão servindo a Azera. Vocês se deixam influenciar por qualquer um. Tinha sacerdote, tinha profetas, mas deram ouvido a vozes estranhas que vinha lá de fora. A Jezabel, que introduziu os seus deuses que não são Deus. Coloca um basta nessa atividade. Vocês, se é Deus que vocês querem, sirvam a Ele. Se é o mundo, sirvam o mundo, mas não sirvam os dois. Porque isso é abominação diante de Deus. E Deus trará juízo muito mais sério na vida daqueles que estão com duplo ânimo, servindo ao mundo e querendo servir a Deus. Servindo ao mundo e dizendo que é servo de Deus. A gente tem que ter cuidado. O nosso Deus é zeloso. E Ele sabe todas as coisas. Ele não precisa que o pastor diga, Senhor, aquele irmão, aquela irmã. Não precisa, pastor. Eu tudo vejo, diz o Senhor. Tudo sei, diz o Senhor. E Ele diz mais, se você subir ao céu, vai me encontrar lá. Se descer ao mais profundo do abismo, lá eu estou. Se as trevas te encobrir, para mim é como luz, eu te vejo. Elias trouxe uma palavra direta ao povo. Vem chuva, mas se conserte para que a chuva possa chegar até vocês. Vem chuva, bênção
prosperidade, vida, renovo. Mas primeiro conserte o altar que está quebrado. Sem altar quebrado não tem milagre, não tem presença de Deus, não tem a glória de Deus, não tem a bênção de Deus. E sem a bênção de Deus nós estamos em maldição. Elias então deu um basta no povo. Escolhei quem vocês devem servir. Hoje não é diferente. Muitos que se dizem cristãos têm vacilado entre servir a Deus e o mundo. Muito tem se deixado levar, enganar, por convite, por palavras que ouve aí fora. Aqui é bom, aqui é maravilhoso. Eu ouvi já alguns anos atrás, mais ou menos isso, porque se eu não sei o que aconteceu ontem, imagina daqui a muitos anos atrás, né? Mas é mais ou menos assim. Um homem morreu. Ele se apresentou diante de um anjo. E o anjo recebeu. E o anjo conduziu ele até o céu. Você imagina o céu, lugar de tranquilidade, beleza, sem par. E ele ficou impressionado. Que paz, que harmonia, que coisa gostosa, muito bonito. Aí o anjo falou: agora eu vou te levar lá no outro lado. Pegou o elevador. Ele pegou o elevador para cima primeiro para levar para o céu. Depois entra nesse mesmo elevador, vão lá embaixo. Aí apresentou. Quando ele abriu a porta do elevador, aquele sambão. Eu não sei como que é muito bem. Como é que é o samba, gente? Aquela alegria, todo mundo batendo tamborim, o outro cantando. E cervejada, uísque, a mulherada toda à vontade, como vocês sabem que anda aí fora. E ele falou: mas que é isso? Aí o anjo falou: vamos embora, entra no elevador de novo. O anjo deixou, nem ele descer muito do elevador não veio para cá. Aí apareceu diante do chefe lá. E aí, o que você quer? O que você escolhe? Ele disse: olha, eu fiquei impressionado com o céu. Que harmonia, que coisa linda, que sossego. As pessoas tudo de branquinho. Mas, você sabe, né? Eu sou do sambão, eu gosto do movimento, eu gosto das coisas. Eu queria ir lá para baixo. Mas falou: a escolha é sua, meu filho. A escolha é sua, você que escolhe. Entraram no elevador de novo. E o cara desejou chegar lá, né? Quando abre a porta, ele se espanta. Nós não paramos no andar errado. Não, é aqui mesmo.
Não, para não andar errado, não tem outro andar, não, é aqui mesmo. Aí ele, mas cadê o sambão, o uísque, a cerveja, a mulherada, aquele ambiente, cadê? Aí o patrão lá embaixo, vocês sabem quem é? Disse, meu filho, aquilo foi só para te atrair, aqui não tem nada disso não. Aqui é isso que você está vendo. Fogo e enxofre, é dor, sofrimento, é gritaria, é escuridão. Você fez a escolha, não tem mais jeito. Sabe, isso é uma história, claro que não. Mas é como diz uma parábola, né? A escolha é sua. A escolha é minha. Onde eu vou passar a eternidade depende da minha escolha. Se eu quero Deus, abrace a causa. Honre Ele onde você estiver, no que você fizer, como você é. Não pense que você vai estar dentro da igreja evangélica Betel e você vai receber uma carteirinha, que a gente nem faz mais, né? Carteirinha de membro. Renato, tem que fazer carteirinha de membro para esse pessoal, Renato. Carteirinha de membro assinado pelo pastor. Você bota sua foto lá e diz assim, eu sou crente. Aí tu vai entrar no metrô, não vai no metrô. Qual lado que você vai? A carteirinha não vai te garantir para o lado certo, não. São suas decisões, são a sua vida, o seu modo de agir, que vai te dizer se você vai para um lado ou para o outro. Elias estava dizendo isso aqui, ó. Se é Deus, seguiu. Haja sinceridade, haja dedicação, haja verdade. Mas se você quer o outro lado, a escolha é sua. Só depois não pode reclamar. Vocês querem saber o restante? Só no próximo culto. Feche seus olhos. Ministério Louvor. Feche seus olhos. E pense naquela situação que o povo de Deus estava enfrentando naquela época. Por causa das suas escolhas. Por causa das suas escolhas. Deus é realmente maravilhoso, amoroso e extremo. E o amor dele nos leva a passar por situações para meditarmos. Ele nos permite passar por certas perdas, por certas situações na vida, para nos despertar. Nos fazer entender que é Ele que pode nos proporcionar coisa melhor. Que sem Ele eu não posso fazer nada. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer.
de Deus disse: o Senhor é santo. Então sede santo. Vocês que querem e dizem que são do Senhor, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não basta ser santo dentro da igreja. Não basta ser santo dentro de casa. Nós precisamos ser santo em todo lugar. Quando você chegar, as pessoas precisam ver aí, vem um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando você chegar no ambiente, o ambiente vai ser impactado, porque aquele que está em você é poderoso e enche todas as lugares. Certa vez a pessoa falou: eu gosto muito de conversar com o Senhor. E eu disse: mas por quê? Porque eu vejo a presença de Deus em você. Nós precisamos impactar vidas. Deus espera isso de você. Deus levantou um Elias para restaurar a comunhão de um povo. Deus quer te levantar para mudar a sorte da sua família, mudar a sorte do pessoal lá do seu trabalho, do seu colégio, da sua vizinhança. Eles têm que ver em você: aí está um homem de Deus, um santo homem, uma santa mulher de Deus.